Olá, muito boa tarde para você. Que bom que estamos juntos, hein? Estamos juntos a partir de agora. Está chegando o seu AB1 desse sábado, dia 17 de janeiro. Seja bem-vinda, seja muito bem-vindo também. Tem muita informação para a gente a partir de agora. Meio-dia, 20 minutos, vamos juntos na tela da TV Asa Branca, pelo nosso portal G1 Caruaru e Região e pelo Globoplay também. Tem aí o QR Code que leva você para o nosso aplicativo para acompanhar o AB1 ao vivo e de graça pela internet. E um dia de sábado como hoje, muita gente aproveita para dar um pulinho no centro da cidade, para fazer algumas compras. Já passamos da metade desse mês de janeiro e, claro, tem gente em busca do material escolar dos filhos. Lohana Nunes está ao vivo com a gente e vem acompanhando essa movimentação. Boa tarde para você, Lohana. Boa tarde, Almir, para você, para todo mundo. Pois é, a gente está acompanhando sim essa movimentação aqui no centro da cidade. Escolhemos essa livraria aqui que está com descontos de 50% nos cadernos que a gente vê por aqui. E é por isso que a gente decidiu ficar, para ver quem é que vai levar, ou se o preço tá bom, ou como é que tá aí essa procura por material escolar que a gente sabe que é nesse mês que acontece, né? Mães e pais com aquela lista imensa de produtos para realmente tentar levar para casa o melhor. Tudo bem? Bom dia, a gente tá ao vivo aqui no jornal. Fala aqui comigo rapidinho. Eu quero saber... Ah, você vai olhar material escolar? Não. Não? Ah, pronto. Então vamos procurar alguém que esteja procurando material escolar. A gente vê aqui, ó, essas mamães estão procurando material escolar, pessoal? É, já comprou? E aí, como é que tá? Conta pra mim aqui. A gente tava olhando ali, mas o pessoal fugiu. Quero saber, já encontraram o que queriam? Já. Tudo pra você? É, pra mim e pra ela. Para vocês duas. E vieram sozinhas, pediram o dinheiro pra papai e mamãe? Foi, minha mãe tá ali. Ah, tá. E aí, o que vocês precisavam comprar ali? Só caneta e caderno? Vai pra que série agora? Eu vou pro terceiro ano do ensino médio. Ah, tá. Então já tá se formando, não precisa de muita coisa. E você, meu bem? Eu tô indo pro 9º ano. 9º ano, né? Quais são os nomes? Maria Luísa. Maria Luísa e a? Alicia Gabriela. Alicia Gabriela. Aí eu quero saber o seguinte, na hora de procurar, procuraram o mais bonitinho ou o que era mais barato para tentar economizar? Como é que foi? Os dois. Os dois, né? Foi. E foi difícil? Não. Deu uma rodada, achou? Foi. A gente foi na primeira loja e encontrou tudo. Ah, maravilha. É isso aqui que o pessoal tem procurado. Preço e o produto bom, adequado. E a gente encontra de tudo. A menininha aqui tentando falar com a gente. Vem cá, mamãe. Rapidinho. A mamãe ficou com vergonha, não quis falar. Mas aí a gente justamente tenta procurar isso aqui, viu, minha gente? As pessoas que tentam achar a melhor condição. Ó, vem cá, não, corre não, vem cá, chega aqui, fala aqui comigo. Você vê, né, gente? A gente tenta falar com o pessoal, mas o pessoal foge, não tem jeito. É um fora atrás do outro aqui. Tanto que esvaziou, vocês perceberam, né? O pessoal tava olhando aqui, deu uma esvaziada justamente porque não queriam falar comigo. Então vamos falar com o gerente logo, pra gente saber como é que tá essa movimentação. É mamãe que vai comprar? É? Tá comprando material escolar, mamãe? Cadê a filha? Não veio? Não, não. Não veio pra justamente não gastar mais do que pediu, né? Como é seu nome, meu bem? Kelly. Kelly tá procurando pra filha de quantos anos, ou filho? Pra neto. Neto? É mesmo, mulher, já tem neto no idade dessa? Aí, como são 3, aí tem que pesquisar, mas o preço aqui dos cadernos está muito bom. Mas o material escolar, a lista é muito grande? São pra 3. Pra 3, né? Imagina. Aí tem que pesquisar direitinho. Certinho. E esse preço aqui, você achou o quê? Tá achando as coisas boas aqui no centro? Em vista dos demais, eu achei aqui mais barato os universitários. Mas a comparativa varia, né? Porque cada um tem uns que é o Aí mesmo. tem que ficar pegando uma coisinha em cada lugar, né? Porque para compensar e sair um valor razoável. É isso, boa sorte, viu? Nas compras e aí na procura dos produtos. Adriano, chega aqui, Adriano Gente Lima, ele é o gerente dessa papelaria que a gente escolheu aqui fazer. E Adriano, a movimentação aqui tá bem grande, eu vi aqui antes da gente entrar ao vivo, né? Que a gente veio e espantou os clientes, assim, o pessoal ficou com medo. Mas essa busca tem sido realmente nesse processo. E aí você me disse, antes, a gente estava conversando, viu, minha gente, que eles fazem uma pesquisa em outros lugares para ver como é que tá o preço e também abaixar por aqui, né? É uma tática de conseguir a clientela, né? Isso, a gente fez uma pesquisa muito forte, a gente trouxe muita coisa nova e fizemos uma pesquisa e conseguimos chegar até colocar cadernos com 50% de desconto, com capas variadas. Então está muito bom aqui para as pessoas comprarem cadernos, está muito acessível, então venham para a loja que está cheio de produtos. Pois é, e eu tô percebendo realmente que o pessoal tá olhando, tá procurando, realmente tem lancheira, tem outras coisas, e esses artigos é o forte desse momento, né? E isso, né, Voltaizar, todo produto de Voltaizar está sendo muito forte.
e a gente tem intensificado os preços e as pesquisas para que a gente consiga vender mais. Eu agradeço, viu, a oportunidade que você nos deu aqui de olhar. E aí, ó, o Edivaldo tá mostrando para vocês aí de casa justamente isso, viu, minha gente? A busca, a procura e as opções aqui que o pessoal encontra bastante. Ó, a mamãe aqui pesquisando. Mamãe, tá querendo levar um caderno pro filho, é? É. É? E aí, a busca por material escolar tá grande? Tá. Pesquisando, tá? Já olhou em outros lugares? Não, ainda não. Vou olhar ainda. É. Então começou agora essa procura, né? Aham. Ah, coisa boa, boa sorte, viu, pra você. E é isso, Almi. A gente continua aqui porque daqui a pouco a gente vai falar sobre outros assuntos. A gente vai falar sobre preço e trazer dicas pro pessoal de casa. Não perde não que já já a gente volta. Almi, é contigo. Combinado, Lohana, combinado, até já. E nesse período de recesso nas escolas, existem as colônias de férias ou as brincadeiras que podem ser feitas em casa para aproveitar bem o tempo da criançada. Então, Karen Diniz preparou uma reportagem sobre esse assunto. Vamos ver? Olha quem é aqui, ó, Sarinha, ó. Vem, Sarinha, vem. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tia. Logo na chegada, uma animação só. Sinal que essas crianças sabem bem o que as espera por aqui. Muita atividade, brincadeira e diversão. No espaço funciona uma colônia de férias, ambiente em alta durante os meses de férias escolares. Uma opção muito procurada pelos pais. A gente ficou assim muito feliz, porque é um espaço que a gente pode deixar nossas crianças, né, seguras, né, e não só um espaço para a gente deixá-las, mas aqui realmente é um espaço que a gente acompanha, que tem brincadeiras realmente interativas, onde eles brincam, aprendem, realmente, de fato, é um espaço educativo e pedagógico. Nesse período, né, que as crianças estão de férias, a gente trabalha muito. Eu digo, não vou colocar ela num espaço para ela brincar nesse intervalo de tempo, né, porque a criança fica muito em casa, né. Aí fica agitadinha e os pais ficam fora de casa, né, por mais que tenha a cuidadora em casa, né. Aí eu digo, não, vou colocar esse ano, nunca tinha colocado, eu digo, vou colocar esse ano e ela está amando. Ela tá amando e você, o que tá achando? Eu tô gostando também, gosto muito. Gostei daqui, das meninas, são maravilhosas. E aprovada pelos pequenos, já que as colônias costumam pensar em um cronograma especial com diversidade de atividades para ocupar o tempo da criançada. A gente faz atividades de pintura, a gente faz oficinas, atividades recreativas, psicomotoras. Então são várias atividades. Durante a semana é um cronograma de várias atividades diferentes, pensado na faixa etária deles, como também na questão de desenvolver as habilidades que a gente vê que eles precisam. E o mais importante, tirar eles das telas nesse período de férias. Eu gosto daqui porque nos incentiva a brincar e a nos comunicar mais com as outras pessoas. E qual atividade que você mais gosta aqui do que as tias fazem? O que você mais gosta de fazer? Eu gosto de brincar mais na areia com minha irmã e os outros colegas. É melhor estar aqui ou estar em casa nesse período de férias? Aqui. Mais divertido? Aham, com certeza. Eu gosto de desafios. É? Que tipo de desafio? De pular corda, de corrida do saco e também a corrida do ovo. Legal. E você prefere estar aqui ou estar em casa nas férias? O que é melhor? Aqui na colônia de férias. É mais divertido? É. Atividades essenciais para o desenvolvimento infantil é que, por mais que a escola tenha dado uma pausa, o cérebro não para nunca. Está sempre fazendo conexões que se transformam em aprendizado. O brincar é essencial para a criança no desenvolvimento, inclusive desde bebê, desde muito cedo. Se prestarmos atenção, ainda quando a criança está nos primeiros aprendizados, é no brincar com peças coloridas, com formas geométricas, que ela vai aprender o processamento do dia a dia. E aí na fase da infância, entre os seus 5, 10 anos de idade, a criança torna isso ainda mais rico, porque o brincar vai favorecer o lúdico, que é um crescimento indispensável na vida do indivíduo. Sabendo disso,
Poder proporcionar esse tipo de atividade para os filhos se torna meta para os pais. Aqui nessa colônia de férias eu vejo a importância que, além do lúdico, ela trabalha de forma pedagógica. Então ajuda ele a se desenvolver mais nesse período de férias, deixando ele também longe das telas e, é claro, a cada dia com uma atividade diferente, trazendo ele mais perto para o lado social com outras crianças. Então uma forma de continuar a incentivar o aprendizado dele, mesmo durante as férias? Exatamente, é uma forma de continuar o aprendizado dele mesmo durante as férias, né, ajudando ele a se desenvolver mais, para que também quando ele chegar no próximo aninho dele de volta às aulas, ele esteja já com esses gatilhos de aprendizado educacional. Outro ponto muito importante é que garantir essas diferentes opções de lazer para os pequenos evita o tão temido excesso de telas. Hoje a gente vive com a realidade em que as crianças elas têm esse contato muito grande com tela. E nas férias principalmente porque assim os pais acabam não conseguindo conciliar o seu horário de férias, de trabalho. E aqui é o momento em que eles esquecem isso. A gente só brinca aqui, recreia e aprende nada de telas. Essa exposição exagerada às telas é uma das maiores preocupações dos pais. Mas e o que fazer quando a criança está passando as férias em casa com a família? Nessas horas é preciso muita criatividade e principalmente presença participativa dos pais para pensar em atividades e brincadeiras que possam suprir a necessidade de gasto de energia, de conexão emocional e de aprendizado das crianças. É o que acontece na casa de Fernanda e Ravi. Eles são pais de Ayla, de 3 anos. A menina iniciou a educação infantil ano passado e em 2026 vai começar mais um ano letivo. Mas enquanto as aulas não iniciam, os pais fazem de tudo para preencher o tempo dela com atividades variadas. A gente tem que usar muita imaginação, misturar um pouco de tudo, porque nessa idade eles não têm muita paciência de ficar em uma atividade só. Então a gente mistura leitura de livrinhos, mexer com massinha, bicicleta, patinete, a piscina de plástico ali fora. Ao mesmo tempo a gente tenta fazer coisas mais educativas, né, para tentar ver se ela se entretém e vai passando o tempo, né, para ela não sentir falta de outras coisas de tela, enfim, né. E aqui também há uma grande preocupação com a televisão. Para os pais de Ayla, essa fase que ela está passando é essencial para aprender sobre limites. A gente percebeu que as telas, elas roubam muito a atenção da criança, né? Então a gente tenta limitar ao máximo. Aqui em casa a gente fez um combinado com ela que funcionou, que ela só tem acesso às telas no sábado. Então todo dia ela acorda perguntando, hoje é sábado? Hoje é sábado? Mas foi a forma que a gente encontrou. Então ela já sabe que durante a semana ela vai fazer todas as outras coisas, menos a tela. Justamente porque a gente percebeu que quando ela vai para a TV ou para o celular, a gente perde a criança, né? Não tem mais, então ela não quer fazer mais nada, inclusive quando desliga ela fica agressiva, enfim, né? Então a gente decidiu limitar durante toda a semana e no sábado ela tem aquela 1, 2 horinhas ali de acesso às telas. De acordo com essa neuropsicóloga, é importante que os pais encontrem, em meio à rotina de férias escolares, um meio termo. A realidade hoje das nossas famílias é que existe uma tendência muito grande em que os pais trabalhem. Então, direcionar as crianças à colônia de férias faz parte, mas não podemos esquecer que nos finais de semana, os períodos da noite, devem ser administrados tempos familiares para que as crianças recebam suporte também dos seus pais e cuidadores durante o brincar, para que eles possam ativar ainda mais essa convivência. Incluindo até o tempo livre, um grande aliado da criatividade. Imagina você, uma criança que não sabe o que fazer diante de coisas simples. Se pegarmos crianças de muitos anos atrás, 30 anos atrás, pecinhas, panelinhas, tampinhas, tudo isso era instrumento para uma nova brincadeira. Hoje em dia as crianças têm dificuldade de fazer essa identificação e por isso, às vezes, elas não conseguem, mesmo tendo em casa meios de diversão,
como brinquedos, jogos, elas também não conseguem dar conta e produzir algo satisfatório para elas. É aí onde entra o uso excessivo de telas e de equipamentos eletrônicos que nós devemos ter bastante cuidado. A imaginação e a liberdade deve ser dada à criança. Claro que nós sabemos que existem também os riscos. A monitoração do adulto é importante sobre o que a criança pega, o que ela utiliza, mas nós precisamos inclusive entender que às vezes fazer de uma garrafa um avião faz parte, não é nada fora do padrão. Inclusive é algo muito saudável para a vida do pequeno. Muito bem. E a gente segue falando sobre esse período que antecede a volta às aulas, porque existem algumas perguntas importantes sobre a matrícula e as mensalidades no início do ano letivo. Então, Lohana Nunes está de volta para falar justamente sobre isso, né, Lohana? Exatamente, aproveitando esse clima, viu, Almi, de volta às aulas, como você disse, de compra de material escolar, a gente trouxe um advogado que vai nos esclarecer a respeito da matrícula. Atenção, papais e mamães que têm aí estudantes, né, alunos da rede particular de ensino e que precisam fazer, né, doutor, aquela matrícula. A gente sabe que a matrícula, por muitas vezes, é cobrada uma taxa, né, além das mensalidades que já são bem robustas. Então, os pais têm aí, ó, material escolar, fardamento, mochila, compra de tênis, IPVA, tantos são os impostos, além da matrícula também e da mensalidade. E aí a gente precisa saber como são as regras para que essa escola faça essa cobrança. A gente precisa saber principalmente da matrícula em primeiro lugar, né? Porque aí ela vai se somar, digamos assim, a essa primeira mensalidade. Ou ela seria considerada essa primeira mensalidade? Explica pra gente. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todo o pessoal de casa. Com relação à questão da cobrança das matrículas, a Lei 9.870 de 1999, ela vai disciplinar com relação a como deve ser feita essas cobranças. O artigo 1º, parágrafo 5º, ele vai explicar que as cobranças de taxas de matrículas, elas devem ser em de 6 ou 12 meses, depende sobre como é que a escola vai realizar essa cobrança, mas as taxas de matrícula, elas não podem ser como se fosse uma 13ª parcela, uma 13ª parcela de cobrança. Tem que ser no máximo 12 parcelas. E esse valor que foi pago a título de taxa de matrícula, ela seria legal se esses valores eles forem abatidos das parcelas que o pai ou o responsável vai realizar para o pagamento. Lembrando que tudo isso tem que ser disciplinado em contrato, essa informação tem que ficar clara para o responsável que vai realizar o pagamento, mas se você realizar o pagamento da taxa de matrícula e além desta tiver que pagar mais outras 12 parcelas, por exemplo, essa prática seria considerada abusiva, segundo o Código de Defesa do Consumidor e a Lei 9.870. Então é importante que os pais paguem as mensalidades e esse valor seja dividido em 12 meses, ou seja, mensalmente ele tem a taxa da mensalidade da escola. E se for cobrado uma taxa de matrícula, esse valor tem que ser abatido nessas 12 parcelas de mensalidade. Então os pais têm que ficar de olho exatamente nisso, né? Até porque se for pagar à vista o ano todo, ele tem que ser abatido essa taxa de matrícula também, né? Com certeza, quando houver essa cobrança desse valor, tem que ser feito esse abatimento, ou então ele seja diluído, ou seja, não de forma diluída, mas que haja a cobrança da taxa de matrícula mais 11 parcelas, por exemplo. Esse tipo de conduta poderia acontecer, mas havendo o pagamento da taxa de matrícula e houver a exigência de mais 12 parcelas, principalmente se esse valor for igual à taxa de matrícula, isso aí seria considerado uma prática abusiva. Caso venha a acontecer, por exemplo, o ideal é que o pai ou o responsável procure o PROCON, ou então um advogado de sua confiança para estar avaliando essa situação. Até porque esse valor da taxa de matrícula não pode ser igual à mensalidade, então, né? Ele tem que ser inferior a esse valor e tem que ser diluído nessas 12 parcelas, porque senão ele fica realmente mais pesado no bolso do pai e da mãe. Exatamente. Nessas situações, havendo a cobrança da taxa de matrícula, as parcelas elas têm que ter um valor diferente, nesse sentido. Esclarecimento feito, eu agradeço, viu? É importante que os pais e mães fiquem atentos, porque essas questões de matrícula e mensalidade, elas realmente pesam no bolso dos pais que tentam investir aí na educação dos filhos de alguma forma. Eu volto contigo, Almi. Tá combinado, Lohana, e daqui a pouquinho você tá voltando, a gente continua junto nesse AB1, a gente agradece a presença do advogado também. Intervalo chegando e na volta a gente vai fazer um passeio e tanto, hein? Vamos apreciar juntos, as belezas naturais e os pontos turísticos da cidade de Bonito. É daqui a pouquinho no seu AB1, 12h, 39 minutos agora.
E o seu AB1 está de volta, agora é 12h42. A gente vai falar sobre o direito do consumidor em relação às formas de pagamento agora. Lohana Nunes continua com a gente ao vivo e vai trazer essas orientações, que também são muito importantes, hein, Lohana? É isso mesmo, Almi. Informações importantes, principalmente nessa época, que como a gente está dizendo aqui, é uma época de muitas compras, né? Janeiro pesa no bolso do consumidor, principalmente daqueles que têm filhos, que têm carro, aí são muitos impostos. Mas para falar basicamente também de quem vem comprar material, por exemplo, né? Não só materiais escolares, mas todos os tipos de itens que a gente vai fazer as compras, como fazer o pagamento. Aí a gente tem as opções, né? Débito, crédito, Pix, dinheiro também, né? E para saber como a gente pode proceder nesses casos, a gente traz aqui o advogado que vai nos esclarecer. Mas de praxe, quando a gente vai comprar ali esse material, por exemplo, o material escolar, que é o que a gente estava falando, a gente tem ali as opções. Vai pagar no débito, vai pagar no crédito, e aí o consumidor fica na dúvida, doutor, precisa pagar no crédito, por exemplo. E às vezes o local, ele indica ali, ó, vai ter um acréscimo de 15% por causa do valor da taxa da maquineta, ou isso ou aquilo. Essa prática, ela é legal, ela pode acontecer? Como o consumidor deve se portar em detrimento desses aspectos? Por favor. A partir da edição de uma lei criada lá em 2017, existe a possibilidade de você criar diferenciações com relação à forma de pagamento. Normalmente, as maquinetas de cartão de crédito, por exemplo, elas vão cobrar taxas na cobrança desses valores. Então, pagamentos de cartão de crédito, débito, inicialmente vai existir uma cobrança. E a partir dessa lei é possível, sim, haver a cobrança de valores diferenciados. Contudo, para que essa cobrança ela tenha validade, é essencial que essa informação ela esteja clara para o cliente no momento que ele vai entrar na loja, no momento que ele vai realizar o pagamento. Ele tem que ter essa ciência. Ele não pode ser surpreendido com relação a alguma cobrança de algum valor. E, principalmente, quando for realizar esse valor para o cliente, tem que ser um valor justo. Eu não posso lucrar com relação a essa transação. Então, por exemplo, se a minha maquininha ela cobra 5% de juros na cobrança dos valores em cartão de crédito, débito, eu não posso cobrar 10% do cliente, porque aí seria considerado uma prática abusiva. Então, tem que ser visto a boa-fé nessas situações e, é claro, a publicidade ela tem que estar visível para o cliente. Não pode ser uma coisa surpresa. Exato, é o que a gente realmente encontra aqui. Naquela plaquinha ali, ó, por exemplo, que a gente estava falando de 50% de desconto em cadernos, tem ali, ó, é no dinheiro ou no Pix, de maneira bem clara, né, doutor? Que é justamente isso que o consumidor deve encontrar quando entra na loja. Eu sei que eu vou encontrar esse 50% apenas no dinheiro ou no Pix, fora isso, o valor ele já é modificado. Se não tivesse essa plaquinha, esse valor a mais em crédito ou débito, ele não pode ser cobrado, né? Exatamente. Se não tiver uma informação clara para o consumidor em relação a essa cobrança diferenciada, conforme a forma de pagamento, então não poderia haver esse tipo de cobrança. É claro que existem algumas transações que são mais benéficas para o vendedor, seja Pix ou cartão de débito. Ele poderia tanto cobrar mais quanto cobrar menos, afinal ele estaria incentivando que essa forma de pagamento fosse utilizada. Exato. Então, ele precisa colocar os valores de maneira que eles fiquem justos, né, para aquele consumidor, caso não tenha essa plaquinha. Fora isso, a plaquinha ela é o suficiente para que o funcionário, ou para que o consumidor, melhor dizendo, ele saiba o valor que ele vai ter que pagar, né? Exatamente. Ele pode utilizar, por exemplo, uma etiqueta individual para cada produto, colocando da seguinte forma: esse produto ele custa R$10, mas em caso de pagamento a crédito, esse valor vai ficar em 12. Isso poderia acontecer. Ou então, ele informar de forma visual, como aquela situação que foi verificada, a informação geral. Não precisa indicar individualmente, mas aquela informação tem que ter clara e visível para todos os clientes. Em caso de que o consumidor vai entrar numa loja, vai adquirir um produto e é surpreendido, né? Vê, caso, a irregularidade. Vai pegar o produto e ele é cobrado a mais, ele é surpreendido no caixa. Como ele deve proceder? Se ele não souber e não foi verificado que existia essa publicidade, ele pode muito procurar o PROCON, porque ele vai dando esse auxílio para o consumidor e até realizar uma ação judicial com algum advogado de confiança para estar verificando esses direitos. Haja vista que cobranças abusivas com relação à cobrança, e sendo essa cobrança inválida, poderia até se pensar em uma cobrança em débito, ou seja, pagar 2 vezes aquele valor em forma de indenização, por exemplo. Então isso poderia ser verificado, mas é claro, caso a caso e de preferência um advogado de sua confiança.
O mais importante é ter essa informação, né, para saber buscar aí o direito do consumidor. Agradeço, Dr. Otton, a sua disponibilidade. Ele ficou aqui durante o jornal com a gente, esclarecendo essas dúvidas. E já fica aí a informação. Jornalismo responsável da TV Asa Branca. Eu volto contigo, Almir. Valeu, Lohana. Muito obrigado pelas informações. Tantas orientações importantes, hein? Bom trabalho para você e uma boa tarde para o advogado que ficou com a gente. E agora, pessoal, vamos ver como é que está o clima lá em Garanhuns. Vamos dar uma olhadinha? Eita, que imagem bonita essa, hein? Por lá, o dia deve ser de sol com nuvens bem branquinhas. À noite, deve ser de céu nublado. Tá vendo aí? A temperatura mínima deve ficar em torno dos 18 graus na Cidade das Flores. E, nesse momento, os termômetros estão marcando 30 graus. Imagens ao vivo para você. Então a gente aproveita e continua em Garanhuns, porque a tradicional festa de São Sebastião começou por lá. Então, Leonardo Costa está chegando com todas as informações ao vivo. Não é isso, Léo? Boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente neste sábado. São Sebastião comprou até o dia 25, está em uma igreja de mais de 100 anos. São 103 anos, eu estou com o Padre Nivaldo, que é responsável por essa festa. Padre, conta aí pra gente como é que tem sido, né? Já teve a primeira noite e a programação deste ano. Muito bem, boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Almir, também no estúdio, né? Nos estúdios da TV Asa Branca, você que nos acompanha também nesse momento. Pois é, a festa começou ontem com a procissão motorizada e foi belíssima, uma participação gigantesca de pessoas. E depois a missa de abertura, que foi presidida pelo nosso bispo diocesano Dom Aguinaldo, com uma grande quantidade de fiéis e, de fato, assim, a abertura, como a gente disse, foi show e a festa vai se estender por mais dias. Para o que significa São Sebastião para essa comunidade? Nossa, São Sebastião tem para a vida da igreja, né? É o padroeiro desta paróquia centenária com mais. Nós estamos celebrando 103 anos da festa de São Sebastião e aqui em Garanhuns conhecido não só São Sebastião, mas São Sebastião da Boa Vista. E, como diz os nossos paroquianos, o ano só começa depois que a festa termina. E São Sebastião é aquele santo intercessor, sobretudo, da fome, da peste e da guerra, né? São Sebastião, que foi soldado, que viveu aí nos primeiros séculos da igreja, que foi martirizado por Diocleciano, que deu sua vida pela causa do Evangelho, por causa da sua fé por Cristo. Quando pediam para que ele negasse a sua fé diante daquele contexto que ele vivia, ele disse: antes obedecer a Deus que aos homens. Foi flechado, a gente sabe, depois veio a ser martirizado, mas o seu testemunho de vida, a sua fortaleza, a sua coragem, a sua força como soldado, e isso lembrava Dom Aguinaldo ontem, não está apenas só nos seus músculos ou no seu corpo robusto, mas está sobretudo na sua fé, no seu testemunho de viver a fé e testemunhar Cristo ressuscitado, e esse testemunho, ele serve para todos nós ainda nos dias de hoje. E a gente está na festa de 2026, mas está em uma igreja de 103 anos, né? Conta um pouquinho da história desse templo. Exatamente, estamos aí há 103 anos, eu estou pároco aqui há 3 anos, cheguei justamente para celebrar o centenário da paróquia, e celebrando essa festa já de número 103, como costumo dizer no dia a dia, essa igreja que está aqui no alto da Boa Vista, que temos a possibilidade de vislumbrar toda Garanhuns, daqui por meio do testemunho da nossa fé e do nosso padroeiro, são alcançadas muitas graças, muitas bênçãos, não só para os paroquianos de Garanhuns, mas para todos aquele povo católico que tem a sua devoção e que vive essa devoção, a sua fé no dia a dia. Padre, muito obrigado pelas informações. Vou reforçar aqui a programação. Vai até o dia 25. Tem quermesse todas as noites. Tem muita programação. Ainda no fim tem a corrida no dia 25 e ainda a missa no mesmo dia. Fechando também com... Volto contigo, Almir. Ok, Leonardo, muito obrigado pelas informações ao vivo, direto de Garanhuns, ao Padre José Nivaldo também conosco aqui nesse AB1. Valeu!
E agora vamos fazer um passeio pelas belezas e pontos turísticos de Bonito, pessoal. Gessé Acioli e Adelson Siqueira foram até lá para entender por que tantos turistas procuram esse pedaço de Pernambuco. Vamos ver? Um lugar onde a beleza se espalha por todos os cantos, da arquitetura secular nas construções preservadas até cada um dos espaços de lazer em meio à natureza abundante. Estamos em Bonito, no agreste de Pernambuco, uma das cidades mais antigas do estado. Por aqui, o clima tropical entre o sol e a chuva, com muita abundância de vegetação, chama a atenção. A Terra das Cachoeiras está acima do nível do mar, cerca de 440 metros, o que favorece essa relação toda entre o turismo de aventura e o turismo de experiência. Por aqui, o turista pode acessar, saindo do Recife, cerca de 140 quilômetros pelas BR-101 e 232 e pelas PS 85 e 103. Muitas belezas tem por aqui que a gente vai te mostrar agora, porque o nome sugere. Bonito tem mais de 39 mil habitantes e, apesar da tranquilidade de cidade do interior, as ruas estão sempre movimentadas com turistas de várias partes do Brasil, durante várias épocas do ano, devido às diversas atrações turísticas oferecidas. Nosso passeio começa por esse parque aquático recentemente inaugurado. A poucos metros do centro da cidade, o local oferece, além de piscinas, com muito atrativo para as crianças e para os adultos, essa vista belíssima da serra que abraça, de fato, quem visita o local. Vitória é gerente do novo equipamento. Ela explica que, mesmo sendo algo com cerca de um ano de inaugurado, o parque aquático já virou um ponto obrigatório para quem passa na cidade. A movimentação está sendo boa, né? No momento, assim, o pessoal ainda está conhecendo, ainda estão vindo, mas tá uma... Pra mim tá bom, né? Mas tem como melhorar. Diante do que vocês oferecem aqui, a gente observa que a estrutura está sendo melhorada, está sendo ampliada, né? É isso mesmo, ainda está faltando terminar a construção do outro lado, que vai ter ainda 5 piscinas, vai ter piscina de onda, vai ter outros brinquedos para criança, vai ter outros toboáguas também. Vocês estão observando um crescimento, por exemplo, de público que vem de fora, o público que vem de cidades vizinhas, como é que tem sido? Tem vindo mais o pessoal de fora, né, que vem para conhecer a cidade, como é a cidade turística, aí tem cachoeiras, essas coisas, o pessoal também passa por aqui. Mas as cidades vizinhas também vêm. Saindo do centro da cidade, com um percurso de cerca de 20 quilômetros, é possível acessar as principais sequências de cachoeiras, mirantes e trilhas ecológicas. O nosso segundo ponto de parada é nesse camping, onde é possível aproveitar do banho de cachoeira, um bom restaurante, acampamento e várias atividades em meio à natureza, como o arborismo e também a tirolesa. A gente tem um espaço amplo, onde você tem o espaço da cachoeira, o espaço da piscina, temos restaurante e também a gente também tem as atividades com os esportes radicais. Tirolesa, arvorismo, paredão de escalada, aí tudo a gente tem um acesso, acessibilidade, como banheiro, a cachoeira você também tem esse acesso e basicamente restaurante funcionando normalmente. Com bastante vegetação rodeando as cachoeiras, os locais se tornam propícios para a prática de diversas atividades. A cidade de Bonito oferece diversas opções de cachoeiras, em banhos mais tranquilos ou banhos mais radicais, assim como essa, cada uma mais bonita do que a outra. É difícil encontrar aquela que você mais gosta, mas você vai amar todas elas com certeza. Banhos que são tranquilos, para o banho familiar ou até mesmo para os esportes mais radicais. Nesse outro espaço de lazer, o local oferece hospedagem e restaurante, além das inúmeras opções com banho de rio, cachoeira e a prática de atividades. O parque tem 10 hectares de área, são 750 metros de calha de rio. O rio que banha aqui é o Rio Verdinho. A gente é muito forte em esporte de aventura, especializou-se. A gente tem um circuito de arvorismo, mirim, um paredão de escalada com 2 níveis de dificuldade. Temos aqui também a tirolesa, que é feita aqui no lago, são 200 metros. E também o rapel, que é feito na lateral da cachoeira. Os espaços têm funcionamento com dias e horários específicos e variam com valores para o uso de equipamentos e estrutura de lazer. Na rota de opções para visitação na região, a zona rural do município se destaca na produção agrícola e dispõe de plantios de frutas diversas.
Nos últimos anos, o município ganhou uma vinícola, graças ao solo fértil para a instalação de um parreiral. Os visitantes podem conhecer o local e ainda levar para casa, além da experiência da produção do vinho, os vários rótulos que, inclusive, já estão sendo premiados. Outro grande atrativo para o turista que gosta de aventura nos ares é o passeio de balão. Além da emoção do percurso, a visão aérea da região é algo espetacular e garante uma experiência incrível. Para quem deseja algo menos radical, mas não abre mão das belas paisagens, tem o teleférico, com 1.200 metros de extensão. O equipamento dispõe de 4 cabines com capacidade para 4 pessoas em cada uma. Com saída da área central da cidade, atinge o ponto mais alto na capela do Monte Serrat, com um percurso e vista de tirar o fôlego. Nossa equipe encontrou essa turma fazendo passeio de quadriciclo. Eles aproveitaram o aniversário da empresa que trabalham para curtir o final de semana com todos os atrativos de Bonito. Nós trouxemos aqui 70 funcionários para aproveitar os 3 dias do que Bonito tem de melhor. Então a gente chegou na sexta-feira e a gente já aproveitou para conhecer o Refúgio do Rio Bonito, que é um hotel maravilhoso, excelente aqui. Quem puder vir, venha. Altas recomendações. E a gente fez um jantar gastronômico na Tangará, na Vinícola Tangará. Fomos recebidos ontem e aí teve prato principal, entrada, sobremesa, um cardápio com vinhos da própria vinícola, né? Vinhos primitivos. Então foi excelente, né? O pessoal gostou muito e hoje, agora no sábado, a gente aproveitou para conhecer o balão. Então um grupo foi fazer o balão 4h30 da manhã, então extraordinário o passeio de balão. Conheceram o céu de Bonito, que é maravilhoso, um clima perfeito e o céu claro, bonito. Bonito realmente é 7 maravilhas de Pernambuco. Quem não conhece tem que vir porque realmente é perfeito. Conversamos com Jobson Salles, que é secretário de Turismo de Bonito, sobre o quanto a cidade tem se preparado para receber bem o turista, fomentando a estruturação dos espaços e a divulgação dos atrativos. Todo turista que chega aqui, atendê-lo com qualidade para que ele possa sair falando bem de Bonito e atrair ainda mais turistas para o nosso município. Eu costumo dizer que Bonito é uma das poucas cidades de todo o planeta que tem tanto equipamento junto turístico, né? Nós temos aqui o voo de balão, o único certificado do estado de Pernambuco, um dos poucos do Brasil certificado. Nós temos aqui as cachoeiras, que é procurado pelo Brasil inteiro. Nós temos aqui a Vinícola Tangará, que veio para refinar ainda mais o nosso turismo. Nós temos o teleférico, que está entre os 5 mais top do Brasil. Então, são muitos equipamentos, fora o turismo de aventura, a Pedra do Rodeadouro, a nossa gastronomia que vem ganhando destaque aí em todo o cenário pernambucano. Então, é um município que quer sem parar e atrai muito turista atendendo com qualidade, dando esse suporte aos guias turísticos para que o turista chegue em Bonito e sinta-se em casa. Todas as informações sobre o funcionamento, valores e opções de acomodações e lazer podem ser direcionadas através do Centro de Atendimento ao Turista, que fica na entrada da cidade e pode ser contactado pelos canais de atendimento oficiais. Com tanta coisa para conhecer e aproveitar, o visitante que passa por aqui, seja para descansar ou se aventurar, sem dúvidas vai levar na bagagem uma experiência inesquecível. Nossa, quanta beleza, hein? O nome da cidade diz tudo. E o seu AB1 desse sábado está terminando agora, desejando uma ótima tarde para você. E a gente volta a se encontrar logo mais à noite, se Deus quiser. Então, tem mais Bonito para a gente apreciar. Valeu, pessoal. Até à noite.